Olá, boa tarde. Hoje eu vou apresentar o artigo A Vibrante em Roda no Português Europeu, produzido em 2005 pelas professoras doutoras Maria Helena Mira Mateus e Celeste Rodrigues. Esse artigo teve como principal objetivo analisar e descrever o comportamento da vibrante alveolar em coda no final da palavra no português europeu. Na introdução, as autoras começam a apresentar e definir a estrutura silábica canônica, ou seja, aquela estrutura silábica mais comum entre as línguas do mundo. Essa estrutura é composta por uma consoante preenchendo o ataque e uma vogal preenchendo o núcleo da rima. No entanto, em muitas línguas do mundo, inclusive no português, nós podemos nos deparar com outra estrutura silábica, que também é bastante comum. Nessa estrutura silábica, um constituinte se integra à direita do núcleo, ramificando o constituinte rima. Esse novo constituinte é chamado corda e é um constituinte extremamente frágil, o que significa que ele está sujeito a muitos processos fonológicos, como a ressilabificação e a supressão. É também na introdução que as autoras discutem brevemente sobre os outros segmentos que podem ocupar a posição da coda no português. Elas falam um pouco sobre as diferenças das realizações fonéticas desses segmentos no português do Brasil e no português europeu, e a diferença entre os processos que eles passam quando se encontram nessa posição de coda. Focando agora especificamente na vibrante alveolar em coda no português europeu, as autoras passam a apresentar algumas características comuns a estes segmentos quando eles estão nessa dada posição. O que elas falam é que o R tende a sofrer dois processos diferentes. O primeiro é a ressilabificação, como é mostrado à esquerda, onde a vibrante acaba por preencher o ataque vazio da primeira sílaba da palavra seguinte, quando essa palavra começa por uma vogal. O segundo processo é a supressão, no qual o segmento não é produzido de todo. Como é possível ver aqui à direita, a linha que liga a raiz segmental à estrutura silábica é cortada, ou seja, o segmento deixa de existir na posição em coda, ele não é produzido. Esse fenômeno da supressão já é observado com muita frequência no português do Brasil e vem sendo também identificado em alguns contextos no português europeu. E são exatamente sobre esses contextos que esse artigo vai tratar. Para a realização desse estudo, foram analisados dois corpora, o corpus REGIP e o corpus CPE-VAR. Esses dois corpora possuíam diferentes tipos de produções em diferentes contextos de fala. Bom, o projeto REGIP teve como objetivo analisar o uso do português em 3 diferentes meios de comunicação, nomeadamente a rádio, a televisão e a imprensa. Nesse corpus foram encontradas produções escritas e orais, com um total de 324 mil palavras divididas em 6 temas. Foram avaliadas produções em diferentes contextos, como monólogos, diálogos e conversas com várias pessoas. Para o estudo em questão, foram selecionadas apenas as produções em rádio e na televisão, relativas aos temas de desporto e opinião. Assim, foram encontradas um total de 2.328 palavras terminadas na vibrante alveolar. A seguir, no quadro 1, são apresentadas as percentagens de realização e de não realização do R em final de palavra. Bom, a partir disso, é levantada a hipótese de que a supressão da vibrante alveolar seja ativada por fatores de caráter morfológico. Então, foram contados os nomes e os verbos, juntos e separadamente, totalizando um grupo de 1.979 palavras. O quadro 2, que é o que eu vos mostro agora, mostra as percentagens e os números absolutos referentes à manutenção e à supressão da vibrante alveolar e final de palavra nas duas classes de palavra. O que é muito interessante da gente perceber aqui é que as percentagens de supressão e de manutenção do R em final de palavra é idêntica tanto para os verbos quanto para os nomes. É no quadro 3 que esse parâmetro começa a mudar um pouco, porque os meios de comunicação são considerados à parte, eles são analisados separadamente. É aqui que a gente começa a ver uma distinção maior entre os contextos. Por exemplo, a percentagem de não realização do R é levemente superior nos verbos quando comparamos o rádio à televisão. O rádio apresenta uma taxa de 15% de supressão, enquanto a televisão apresenta uma taxa de 9%. O que faz a gente concluir que a supressão do R em final de palavra é mais comum no contexto da rádio do que na televisão. Bom, após essas observações, uma outra perspectiva de análise é introduzida, onde é observado o segmento inicial da palavra seguinte ao R final. O que essa nova abordagem nos permite concluir e observar é que a vibrante tem uma tendência maior em ser suprimida quando ela é seguida por uma obstruinte.
o que constitui cerca de 64% dos casos de supressão, enquanto em apenas 21% dos casos de supressão, a vibrante foi suprimida ao preceder um segmento soante. E quando a seguir dura existe uma vogal ou uma pausa, ele raramente é suprimido. O quadro 4 mostra as percentagens de supressão de r em relação ao contexto segmental que se segue, e só são consideradas as consoantes. Então, como vocês podem perceber, não há pausas e nem vogais sendo retratadas nesse quadro. Já no quadro 5, um outro tipo de análise é introduzido, onde as fricativas e as oclusivas surdas e sonoras são comparadas. O que é interessante de ver é que, enquanto são as fricativas surdas que mais suscitam a queda dura final, são as oclusivas sonoras que mais tendem a fazer com que a coda seja suprimida. Bom, nós vamos passar agora para o segundo corpus de análise, que é o corpus CPE-VAR. E essa amostra foi constituída por falantes nativos de Lisboa e Braga, e os informantes tinham perfis socioculturais distintos. As produções foram todas realizadas num contexto de discurso informal e foram captadas um total de 3.500 palavras terminadas em R. A análise dos dados desse corpus permitiu tirar algumas conclusões. Por exemplo, a variação registrada se deve mais a fatores contextuais e estruturais do que propriamente fatores socioculturais. Isso é justificado pelo fato da diferença percentual na supressão da vibrante nas duas cidades ser apenas de 2%. E também, além disso, os valores de queda e de realização do R são semelhantes em quase todos os tipos de informantes. A análise também mostra que o percentual de supressão da vibrante é significativo nas duas cidades. Lisboa apresenta uma taxa de 31,3% e Braga de 33,4%. E para aprofundar essa análise, foi realizado o quadro 6, que mostra em ordem decrescente os contextos a seguida de R que mais suscitam a supressão dessa coda. Bom, como é possível observar, o quadro 6 mostra que, novamente, a ocorrência de consoantes depois do R final acaba por influenciar mais a supressão desse segmento do que vogais ou pausas. Além disso, a gente também pode observar que as obstruintes vozeadas são mais relevantes para a queda do R do que as obstruintes não vozeadas. Bom, a categoria sintática das palavras terminadas em R também foi observada para saber se tinha alguma relação entre esse aspecto e a queda da vibrante. O quadro 7 mostra os resultados dessa análise e é possível ver que, tanto em Lisboa quanto em Braga, a supressão do R final é maior em verbos do que em não verbos. Bom, para concluir, e como foi referido anteriormente, esse artigo teve como objetivo perceber a realização ou a não realização fonética do R em coda final de palavra, no português europeu. Então, nós podemos dizer que no português europeu existe uma coexistência de duas variantes, uma na qual o R é produzido em final de palavra e outra na qual ele não é produzido em final de palavra. Pode ser que nós estejamos somente diante de uma variação estável que ocorre em alguns contextos de produção da língua portuguesa. Bom, é importante também frisar que a supressão da vibrante simplifica a estrutura silábica, ou seja, ela transforma a sílaba que seria CVC numa sílaba canônica, a CV, que é mais fácil de ser produzida e é a mais comum dentre as línguas do mundo. No que diz respeito aos fatores que podem levar à supressão da vibrante em coda no português europeu, nós podemos listar 4 principais. O primeiro são fatores estritamente contextuais. Por exemplo, a percentagem da supressão é mais elevada quando a vibrante precede uma determinada classe consoante, nomeadamente as obstruintes. O segundo é o tipo de registro. Nós podemos perceber que as percentagens de supressão foram mais elevadas no corpus CPE-VAR do que no corpus REDIP. Isso porque as produções que estão contidas no corpus CPE-VAR são produções espontâneas, sem ensaios, são produções naturais. Enquanto no corpus REDIP, essas produções são um pouco guiadas pelo contexto, que é o contexto da televisão e da rádio, o que faz com que a fala seja mais ensaiada e mais programada. O terceiro é a categoria sintática da palavra. Nós podemos observar que no quadro 3 e no quadro 7, a percentagem de supressão é mais elevada nos verbos do que nos nomes e do que em outras classes de palavras. Por fim, é interessante frisar a importância de que esse estudo continue e de que novos dados sejam recolhidos a partir do uso de novos corpora e novas amostras.
e que também outros fatores que possam contribuir para a supressão da vibrante sejam analisados. E as autoras dão exemplo de fatores prosódicos. A seguir estão as referências utilizadas para a produção desse artigo. E é isso. Obrigada.